Prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. E agora, com certeza, a sua área, ela tá uma loucura, né? Um colapso, né? Assim como o mundo todo, essa pandemia ela vem e o vírus se propaga com uma facilidade muito grande. E a recomendação é o isolamento social, esse distanciamento social, para ver se a gente consegue achatar a curva, para ver se o SUS consegue, caso necessário precisar de um hospital, para ver se o SUS consiga comportar. E diante disso, o Estado vem e recomenda, na verdade, ele outorga, né? Ele manda que várias empresas cessem as suas atividades para a gente tentar diminuir essa aglomeração. E aí, Fabélia, se essa empresa ela cessa a atividade, ela não está produzindo, ela não está faturando, ou seja, prejuízo. E nós sabemos que a maioria dos empresários não tem pulmão financeiro, um fluxo de caixa para aguentar 30 dias fechado. Então, diante desse cenário, vem a União decretando várias medidas provisórias, né, com caráter de urgência, e essas medidas provisórias elas já têm uma eficácia, elas já começam a entrar em vigor a partir do momento da sua publicação, no que tange a tentar flexibilizar um pouco aí a relação de trabalho. Para a gente, como se diz, é um momento excepcional de calamidade pública, onde a gente está tentando dividir os prejuízos. Prejuízo todo mundo vai ter, mas aí o Estado está tentando equilibrar essa balança. Pulverizar. Pulverizar. E aí nós estamos num caos legislativo. Segunda-feira passada teve uma MP, aí eu trouxe até uma colinha, porque muitos números em várias MPs. A MP 927, ela entra em vigor na segunda-feira passada. Na terça-feira, o Jair Bolsonaro já vem decretando uma inconstitucionalidade do artigo 18 dessa MP, que revoga, que era o grande artigo ali. Era aquela questão dos 3 meses sem salário. Justamente, da suspensão do contrato. Gerou uma polêmica danada, porque, mas ele já é de 2011, mas aí tinha uns pormenores que não vieram na MP, né? A grande questão, Fabélia, ali, né, naquele momento, falou o seguinte, a MP veio falando o seguinte, por acordo individual entre empregador e empregado, eu posso suspender o contrato de trabalho e reduzir o salário do camarada, do empregado. Ocorre que, da onde que está a inconstitucionalidade disso aí? O empregado, ele não está em pé de igualdade do empregador perante o direito do trabalho para negociar por acordo individual. Então, eis o grande perigo. Seria aquela situação assim de subentender que o empregador poderia impor, sem dar o direito de igualdade nesse aspecto. Perfeito. No contrato de trabalho, o empregado ele não tem uma autonomia de vontade para ficar negociando. Não, eu quero receber X, eu quero receber assado, eu não vou trabalhar na sexta. Não é como locador e locatário. Aí a gente já tem mais uma margem de discussão, né? Porque é um contrato civil. Quando a gente fala de contrato civil... Mas aí a gente já teria dois interessados ali que fica num pé de igualdade mais semelhante. O empregador não. O empregado perante a Justiça do Trabalho, pelas leis trabalhistas, ele é hipossuficiente com o empregador. Então eles não podem negociar. E aí entra um ente importante, que é o sindicato. A gente sabe quando ele funciona. Justamente, a gente sabe do defeito que o sindicato tem aqui no Brasil. Mas o sindicato seria o importante e ele é a parte que tem legitimidade para representar o empregado. Então, qual que é aqui já vai uma orientação para o empregador. Se o empregador ele quer tomar essas medidas mais drásticas, é bom fazer uma negociação coletiva. Empregador, procure o sindicato da categoria e faça esse acordo com o sindicato, porque assim você diminui o risco de discussões. Uma demanda judicial lá na frente. Então essa medida provisória veio fazendo isso e aí teve essa revogação desse artigo. Uma das questões que vem me perguntar qual que é a orientação, a recomendação para esse momento, aí essa MP trouxe, que é a permissão, Fabélia, da concessão das férias. A gente sabe que no dia normal, para eu conceder as férias, a pessoa trabalha 12 meses, a gente chama isso de período aquisitivo, e aí ela tem o direito de gozar das suas férias. Ocorre que o período da concessão das férias, o empregador decide. Aí ele precisa fazer o seguinte, Fabélia, com 30 dias de antecedência, eu aviso a Fabélia por escrito que ela vai gozar as férias em tal dia.
E quando chegar o dia do gozo das férias, da fruição das férias, eu antecipo o pagamento, a sua remuneração, e acresço 1/3, o terço constitucional. Aí a MP vem e flexibiliza isso. Eu não preciso mais respeitar essa antecipação das férias, não preciso respeitar o aviso. A antecipação do pagamento. A antecipação do pagamento. Mas eu posso até antecipar as férias aí nessa situação, né? Que às vezes ele estiver ali com 10 meses, parece que Claro, tem uma isso. legalidade aí que eu posso também puxar essas férias. Sim, foi uma das medidas que flexibilizou. Apesar de você não ter cumprido o aviso, o período aquisitivo, eu posso conceder as férias. E esse terço constitucional, além de não precisar antecipar a remuneração, eu pago no 5º dia útil subsequente, igual o salário normal, o terço constitucional eu vou poder pagar no final do ano, até o 13º salário. Então foi uma medida que o Estado teve para diminuir esse prejuízo do empregador. Então a gente considerando aí nesse momento que estamos aí com atividade em baixa, porque tem aquelas atividades que elas estão só reduzidas. Aí tem metade do quadro de empregados que estão em casa. O empregador pode dar ali as férias para esse. Aí eu acho que eu ainda estive vendo aí que daí, em forma alguma, ele pode convocar esse empregado. Férias é férias. Férias é férias. Ele não pode convocar nem para atividade na empresa e nem para home office, né? Veja aqui, Fabíola, que a finalidade das férias é o empregado descansar. Então o empregado também está tendo um prejuízo, além dele receber esse terço lá na frente, ele está tendo um prejuízo porque as férias ele está em quarentena. Ele sequer pode colocar o nariz para fora de casa. Então está tendo um prejuízo ali para os dois, distribuído. Ocorre que, se eu conceder as férias, eu não posso ficar mandando WhatsApp pro cara. Toda assim, hora. Ô amigo, onde que está aquilo? O que não sei o quê? Porque a partir do momento que esse cara está conectado com a empresa, isso é tempo à disposição. Então isso não é férias. Então muito cuidado, empregadores. Se eu conceder as férias, eu preciso respeitar esse tempo. Eu não posso estar cobrando atividade desse pessoal. Tá? Inclusive aqui na Associação no Campo, o hábito é que quando concede férias, esse funcionário ele é desligado do grupo corporativo. Bacana. Já para, de repente, numa brincadeira, algum que está só no grupo ali, ele entra interagindo. Ótima então medida. É uma adoção para deixá-lo descansar sem acompanhar os problemas da empresa. A gente já tem problemas no judiciário, problemas assim, litígios, né? Justamente onde um empregado entra pedindo esses finais de semana que ele está ali no grupo da empresa como horário à disposição. Porque talvez você está num grupo e está passando, segunda-feira a gente tem que fazer isso, não sei o quê. Aí entra na conversa. Cara, você não está desconectado. A ideia do repouso semanal remunerado, um dia na semana, é se desconectar. Aquele momento é meu, eu com a minha família. E se eu tenho a obrigação de ficar acompanhando o grupo do WhatsApp, tem que se considerado isso tempo à disposição. Então, muito cuidado com essa ferramenta. O WhatsApp trouxe várias facilidades, mas tem as preocupações. E uma outra questão para a gente deixar registrado sobre essa MP de segunda-feira que a gente está falando. Essa a gente está falando da segunda-feira da semana passada. De um tempo longínquo. Longínquo, porque já saíram tantas de lá para cá. É verdade. Aí o que acontece? Tem a questão do teletrabalho. No dia comum de trabalho, sem ser de calamidade, eu preciso também da anuência do empregado para ele exercer o home office lá na casa dele. É sabido que não é todas as categorias que conseguem fazer home office, mas aquelas que podem, o empregador agora, de maneira unilateral, ele pode mandar o cara trabalhar em casa. O que é essa anuência? A anuência seria o aceite. Fabíola, você vai trabalhar, isso no dia comum, tá? Fora da calamidade. Fabíola, você vai trabalhar de teletrabalho, tudo bem? Tudo bem. Agora, nessa calamidade pública, você não precisa de anuência, uma medida unilateral do empregador. Fabíola, você vai trabalhar É igual o casa. governo está fazendo com a gente, vai fechar seu estabelecimento. Nesse caso de estado de exceção, que é o que a gente está vivendo, muitos direitos são retirados. A gente pode ver que um direito fundamental, que é o direito da liberdade de ir e vir, ele já foi retirado, mitigado. Então a gente tem que pensar que essa colisão de direito, a gente vai sempre ter o direito maior, que é, por exemplo, a saúde da coletividade. Ele é maior do que o direito da liberdade. Então a gente pode retirar esse direito e é o que está acontecendo frente a esse cenário das medidas provisórias. E é uma outra questão, Fabíola, que o teletrabalho, o camarada tem que fazer o seguinte: você vai fazer o teletrabalho. E se o empregado falar assim, eu não tenho notebook, eu não tenho internet em casa, surge essa preocupação.
E o meio ambiente de trabalho, quem tem que fornecer é o empregador. Então, se esse camarada não tem internet em casa, não tem notebook, o empregador ele tem que dar um jeito ou fornecer de um comodato, emprestando esse notebook, pagando um plano temporário, tá? Mas isso é uma responsabilidade do empregador. Se o empregado ele registra que ele não tem, o empregador não pode exigir que ele passe a ter. Porque senão é um prejuízo que ele está tendo para fomentar o lucro da empresa. Isso não seria justo. E uma outra questão que essa medida provisória trouxe foi o diferimento do FGTS. No mês de março, mês de abril e o mês de março, o empregador ele não precisa recolher o FGTS de maneira iminente agora. Ele vai, depois que passar esses 3 meses, ele tem que fazer um cadastro no site da União, e aí ele pode até parcelar esses 3 meses agora do recolhimento, parcelar em até 6 meses depois. Então é um diferimento, uma postergação desse recolhimento do FGTS. Então vamos deixar isso claro aqui, que daí é importante e necessário que o empregador faça essa solicitação junto ao seu contador, porque, por exemplo, o FGTS do mês de março, referente ao mês de março, ele já vai vencer aqui na semana que vem, né? Então, ele tem que fazer essa solicitação junto ao contador, senão ele já vai ficar negativado. Sim. Não é automático, não. Não é automático. E aí você falou bem. Se o empregador deixar de pagar e não comunicar, aí vai gerar multas e juros sobre esse recolhimento tardio. Se o empregador justificar, aí ele entra nessa questão do benefício, tá? Então é muito importante. Me parece que essa do FGTS, ela ainda vai poder ser parcelada em 6 vezes. Parcelada em 6 vezes, justamente. Então, é março, abril e maio, Isso. que começará a vencer, se eu não me engano, depois em julho. Depois de junho. Até junho ele precisa fazer essa comunicação. Aí depois começa a vencer, tá? Isso é o que nós temos. Pode modificar, né? Pode modificar. E aí, Fabélia, então, sim, são vários modificações que está deixando o pessoal que trabalha com isso Aí a gente fica olhando muito no empresário urbano, isso aí está valendo para o empresário rural, o empregador rural. Sim. Em 88, na nossa Constituição, igualou o empregador e o empregado rural com o urbano. Está lá no artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, assim, são equiparados. Certo. Tá? E até aí me pergunta bastante sobre a relação dos domésticos. Os domésticos também entra aqui, os empregados domésticos. Claro, em que couber, ele entra nessa flexibilização de direito frente a essa calamidade pública. Só não vai dar para ele fazer home office, né? Complicado, né? Complicado. Então, Fabélia, e aí, pegando justamente no tema proposto aqui do programa hoje, né, que é essa modificação das leis sequencial. Na sexta-feira da semana passada vem o presidente e ele fala de um artigo, botou fogo no o famigerado artigo 486, que nós, como eu como professor ensino para meus alunos, isso é uma questão mais doutrinária, né? Que é o fato do príncipe, né? O factum principis. E aí o Bolsonaro veio e falou, isso aqui vai aplicar. O que é? O que ele falou lá? Que o Estado, a União, segundo o dispositivo desse artigo, ia arcar com os direitos trabalhistas. Só que não é assim, Fabélia, não é assim. Esse artigo, quando a gente faz uma interpretação histórica, a CLT é de 43. Na época, fala o seguinte, o ato do Estado que fecha a atividade, o Estado vai ter que assumir a indenização da rescisão contratual desse camarada. Indenização. Então, não são todas as verbas. E aí, o que acontece? Quando a gente faz essa interpretação histórica, a época de 43, a gente tinha um Estado muito autoritário. O cara chegava ali, fecha sua porta. Então é nesse cenário. E num cenário também, por exemplo, eu vou passar um viaduto aqui e aí eu vou ter que, esse quarteirão aqui, nós vamos ter que acabar com esse quarteirão. Então isso é um ato do Estado cessando a atividade. Mas não entra nesse caso agora que nós estamos vivendo uma força maior. Uma força maior. E a força maior, ela quebra com essa responsabilidade. O que é uma força maior? A pandemia. Um outro exemplo, um terremoto, um maremoto. Então isso são tem coisas... uma força sobrenatural. A gente fala não ação é só de Deus. Sobrenatural, né? Mas que foge do controle do Estado, e se ele não tomar tal medida, ele pode pôr em risco
a Justamente. população, a Não nação. foi uma questão assim, o Estado chegou e falou assim, deixa eu pensar, vamos pedir o isolamento. Não, foi um ato, a gente chama isso de ato discricionário, né? Ele não teve opção. Ele vem e fala assim, segundo a OMS, toda a calamidade pública do mundo, nós precisamos fazer esse isolamento social. E é isso que nós estamos nela. Isso. Aí tem uma parte dos estudiosos que entende que é a aplicação do fato do príncipe se houver um excesso por parte do Estado. Se o Estado, por exemplo, agiu em excesso, fechar todas as atividades, aquela atividade... Volta aquele autoritarismo lá de 1940 Justo. e poucos. Se o cara conseguir comprovar esse excesso, ele pode transferir isso para o Estado. Mas leia-se, só as verbas indenizatórias decorrentes da rescisão. Hoje é multa dos 40% do FGTS. E aqui a gente continua a conversa com o Dr. Tiago Amaral. Nós estamos falando das questões trabalhistas nessa situação de pandemia de coronavírus. Bom, não vai dar tempo. Eu já fiz aqui uma solicitação para o Dr. Tiago. Voltamos amanhã? Voltamos amanhã, com certeza. Então vamos fazer o seguinte, aqui a gente ainda tinha o Corona Voucher para nós tratarmos e falarmos um pouquinho aí quem é que se enquadra. Então vamos pular para a MP 936, essa saiu ontem à noite, não foi isso? Sim, essa MP, ela pegou todo mundo de surpresa, na verdade. Ela saiu ontem à noite, ela precisa de regulamentação ainda, mas o que acontece? Essa MP, ela traz duas grandes hipóteses, que é o empregador reduzir a jornada do empregado e reduzir o salário. Proporcionalmente? Proporcionalmente, ele vai poder fazer isso em 25%, 50% e até 75%. Numa contrapartida, o Estado, usando a tabela do seguro-desemprego, isso foi até de uma maneira inteligente, que o Estado ele vem e vai complementar essa renda. Ou seja, o empregado não ficaria no prejuízo. Ele vai, se a gente pegar, calcular, ele fica. O seguro-desemprego ele fica sempre menor do que o salário dele, né? Né? Então, por exemplo, assim, o cara ganha 2.000, nós vamos tirar 25%, ele vai ganhar 1.500. E aí, se a gente pega a regra do seguro, ele vai receber uns 400 e pouquinho. Ele teria R$ 1.600, considerando desses 2.000, 80%, aí 25% de aí R$ 400 vai chegaria. uns 400 e pouco. E qual que é o outro prejuízo, Fabélia? Que esse auxílio, ele não tem natureza salarial, ou seja, ele não incide FGTS, 13º, então ele vai incidir, e aí já fica uma orientação para os empregadores que estão pensando nisso, já pegar e fazer as contas, porque esse auxílio também não vai gerar imposto de renda, ele não vai incidir imposto, tá? Então, assim, é o momento de você sentar com o seu contador e fazer essas contas, para ver se compensa fazer essa redução, se realmente é a concessão das férias, tá? E aí uma outra questão que a MP trata, e aí amanhã a gente destrincha melhor isso, que é a questão da suspensão do contrato de trabalho também. O cara vai poder suspender o contrato de trabalho. E na suspensão não há prestação de serviço e não há pagamento de salário. E não conta como tempo de serviço. Agora tem uma outra parte também, aí que eu já estive olhando, que amanhã a gente pode, porque hoje não vai dar tempo, é que no retorno desse empregado também tem um período que o empregador não pode demitir, isso, né? É uma estabilidade, vai gerar, e é muito bem frisado, Fabélia, isso também vai gerar esse ônus para o empregador. Porque às vezes o empregador vai falar assim, não, então eu afasto agora, na hora que volta eu demito. Isso. Não pode. Nesse primeiro momento, está faltando regulamentar. Mas o que acontece? Vai ter um prazo, um limite de 90 dias, que vai poder... O limite é proporcional ali àquele mesmo... Esse cenário de 3 meses que nós estamos esperando aqui, que vai virar que está essa bagunça. Então, assim, o limite é de 90 dias. E aí a garantia de emprego, ela é proporcional ao tempo da medida que você adotar. 25%, 50%? Não, por exemplo, 60 dias, 90 dias. Entendi. Aí eu dei 90 dias de suspensão. Quando esse camarada voltar, eu tenho 90 dias de estabilidade. Eu não posso rescindir o contrato com ele, senão eu tenho que indenizar esse período.